Oi, gente, vamos nós de novo, não é? Nosso objetivo nessa aula é apresentar o perfil das agroindústrias em geral. Então, agroindústrias em geral, dê uma olhada aqui no quadro, tá? As agroindústrias em geral são todas as agroindústrias, exceto as do G5, tá? Então, exceto as agroindústrias de cassinicultura, piscicultura, avicultura, suinocultura, processamento químico de madeira florestada e reflorestada, tá? Que estarão lá no G5, as demais agroindústrias vêm para cá. O perfil dessas agroindústrias em geral, ele é mais assemelhado ao das empresas exclusivamente produtoras rurais, tá? Que são aquilo que a gente chama de produtor rural, pessoa jurídica, de modo que nós vamos ter a incidência de contribuição no que diz respeito à contratação de empregados e trabalhadores avulsos. A contribuição vai incidir não sobre a remuneração, e sim sobre a receita bruta, mas aqui não vai ser só da comercialização da produção rural. Aqui, a contribuição será sobre a receita bruta da comercialização da produção, própria ou adquirida de terceiros, industrializada ou não. Então, vamos dar uma olhada aqui no quadro, tá? Vamos passar aqui para a telinha seguinte. Vejam só, quando uma agroindústria em geral contrata empregados ou avulsos, tá? Vamos esquecer que nós vamos criar um perfil contributivo. Vamos voltar para a nossa matriz contributiva, que é a da empresa em geral, que foi a da agroindústria do G5. Se tem empregados e avulsos, sobre a remuneração deles vai pagar 20%, SAT 1, 2 ou 3, adicional 6, 9 ou 12, terceiro sobre a remuneração e vai reter a parte dos segurados de 8, 9 ou 11%, respeitando as faixas do salário de contribuição, respeitando o teto máximo, não é? Então, isso aí seria o perfil da empresa em geral. Vamos trabalhar nesse perfil para ver o que vai acontecer com a agroindústria em geral, porque aqui vão entrar as chamadas contribuições a título de substituição. Muito bem, a agroindústria em geral tem empregados, mas ela não vai contribuir com 20%. Em vez dos 20%, tá? Essa agroindústria em geral vai ter uma contribuição de 2,5%, tá? Contribuição de 2,5%, em vez deste SAT 1, 2 ou 3 e do adicional 6, 9 ou 12, essa agroindústria vai contribuir, tá? Com um SAT que será de 0,1%. No caso de você ter aqui contribuições de terceiros, continua a incidência de alguns terceiros sobre a remuneração, mas vai aparecer um terceiro em particular, que é o Senar, a alíquota de 0,25%, tá? E a base dessas contribuições a título de substituição, a base de todas elas aqui, tá? Será a receita bruta da comercialização da produção própria ou adquirida de terceiros, industrializada ou não. Então, significa que, vejam bem, se essa agroindústria, tá, ela pode vender
a fruta, tá? Tudo que ela produz, não necessariamente ela leva para o setor industrial. Então, ela pode vender produto rural, tá? Então, ela vende um caju. Ela pode, então, né, na medida em que ela processou, estar vendendo uma garrafinha de suco de caju, tanto faz. Pode estar vendendo produto rural ou já, né, o produto industrializado, que seria essa garrafinha de suco de caju, tá? Que vai haver incidência das contribuições de 2,5% para a Seguridade Social, 0,1% a título de SAT-GILRAT, 0,25% a título de SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Então vejam que eu disse que era semelhante à do produtor rural pessoa jurídica, mas não posso dizer que é igual na medida em que eu tenho uma base diferente. No caso da empresa exclusivamente produtora rural, a base dessas contribuições, 2,5% mais 0,1% mais 0,25%, é a receita bruta da comercialização da produção rural, que até pode ser beneficiada ou industrializada de forma rudimentar, tá? Agora, quando eu tenho uma agroindústria, pode ter havido a industrialização ou não, a venda gerou receita que será tributada mediante a aplicação desses 2,5% mais 0,1% mais 0,25%. Então, tanto faz vender in natura como vender já industrializada, nós teremos, então, essa substituição. Agora, atenção, tá? No caso de um produtor rural, pessoa jurídica, desenvolver atividade diversa da de produção rural, ele sairá deste perfil e passará a integrar o perfil das empresas em geral. Porque aquele perfil que a gente viu lá atrás, para que uma empresa, tá, pague os 2,5% sobre a venda da produção, 0,1% sobre a receita obtida com a venda da produção, nós precisamos que se trate de uma empresa exclusivamente produtora rural. Na medida em que ela passa a desenvolver atividade autônoma diversa da de produção rural, aquela empresa exclusivamente produtora rural já não será exclusivamente produtora, sai do perfil e vai para o perfil das empresas em geral. Mas quando eu tenho uma agroindústria aqui, do grupo das agroindústrias em geral, se essa agroindústria resolver ter uma outra atividade, além da atividade de produção e de industrialização dessa produção, ela sai deste perfil? Não sai. E a receita obtida com essa nova atividade sofrerá incidência dos 2,5% mais 0,1% mais 0,25% a título de SENAR, tá certo? Mas temos aqui uma ressalva também. Vai que essa agroindústria resolva se dedicar à prestação de serviço na área rural, na área de industrialização. Ao prestar serviço relativamente aos empregados que trabalhem na prestação de serviços, ela funcionará como uma empresa em geral. Então, digamos que seja uma empresa que beneficia a castanha. Parte dos seus trabalhadores só vai se dedicar ao beneficiamento da castanha da própria empresa. Então, aí não há nenhum tipo de ressalva a fazer. A contribuição patronal, tendo em vista esses empregados, vai acontecer sobre a receita obtida com a comercialização dessa produção de castanhas. Mas vamos dizer que parte do maquinário dessa empresa fique ociosa e a empresa resolva prestar serviços de processamento da castanha de um cliente. Entra a castanha de um cliente, essa castanha é beneficiada e devolvida ao cliente já industrializada. Vejam, aí é prestação de serviços. Os empregados da agroindústria que atuarem nessa prestação de serviço de beneficiamento de castanha de clientes, deverá, nesse caso, tá, a remuneração desse pessoal que está na prestação de serviço sofrer incidência de 20%, SAT 1, 2 ou 3, adicional, se for o caso, terceiro estudo sobre a remuneração. Então, o que acontece é que apenas relativamente à remuneração daqueles trabalhadores engajados na prestação de serviço, a agroindústria em geral vai funcionar como uma empresa pagando as mesmas alíquotas que são desembolsadas por uma empresa em geral. Agora, relativamente aos demais trabalhadores não engajados na prestação de serviço, nós não teremos, tá, esses 20%, porque os 20% serão substituídos por 2,5%, tá? Nós não teremos o SAT 1, 2, 3 aqui, porque nós teremos o SAT 0,1. Não teremos esse adicional aqui, porque teremos o 0,1 já aqui substituindo o adicional. Tá? Agora, se fosse o pessoal que está trabalhando no beneficiamento da castanha do cliente, eu teria
que restaurar isso daqui. Eu teria que ter os 20%, o SAT, tá? Sobre a remuneração adicional, se fosse o caso, e terceiro sobre a remuneração. Então vejam vocês que dentro do perfil da agroindústria em geral, na medida em que ela tem a prestação de serviços, eu vou ter como se fosse um perfil misto. Parte incidência sobre a receita, parte incidência sobre a remuneração dos trabalhadores engajados na prestação de serviços. Agora eu pergunto a vocês, e se a agroindústria em geral contratar contribuintes individuais ou pagar prolabore para um sócio, para um diretor não empregado, pagar remuneração ao membro de conselho de administração, tá, de uma sociedade por ações, são contribuintes individuais. Aí vai funcionar conforme as empresas em geral. Sobre a remuneração paga a contribuintes individuais, essa empresa agroindustrial deverá contribuir com 20%, reter dos contribuintes individuais 11% sobre o salário de contribuição deles, tá? E, relativamente a fretistas, tomar o valor do frete, aplicar 20%, tá? E obter a remuneração do fretista. Obtida a remuneração do fretista, calcular todos os encargos sobre a remuneração, inclusive retendo a contribuição devida ao SEST e ao SENAT, Serviço Social do Transporte Rodoviário, e Serviço Social do Transporte, e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, devida por esse fretista, tá certo? Agora, vejamos o seguinte, como é que ficaria, então, de forma comparativa, o perfil de uma empresa em geral e o perfil de uma agroindústria em geral? Nós vamos fazer isso aqui agora, vamos lá. Então, eu tenho aqui empresa em geral. Vamos pensar o que acontece quando essa empresa em geral, ela contrata empregados ou contrata trabalhadores avulsos. Eu vou ter as seguintes incidências: 20%, SAT, não é? Aqui, né? Em vez de colocar SAT e o RAT, vou colocar só SAT. 1, 2 ou 3. Se houver exposição a agente nocivo, né, vai ter o adicional, com direito à aposentadoria especial, vai ter o adicional ao SAT, de 6, 9 ou 12. Vamos ter terceiros incidindo sobre a remuneração, tudo isso calculado sobre a remuneração, não é isso? Tá? E teremos também a questão dos segurados aqui, tá? Retida pela empresa. Se ela contratar contribuintes individuais, a empresa, em geral, terá 20% sobre a remuneração do contribuinte individual, terá também que reter 11%. Não é isso? E se for um CI cooperado? Associado à cooperativa de trabalho, tem 15% sobre a nota fiscal de serviços, né, sobre o valor bruto da nota fiscal de serviços, e tem também, se houver exposição a agente nocivo, o pagamento de um adicional que será de 5, 7 ou 9 sobre o valor bruto da nota fiscal de serviços que está cobrando o serviço daquele trabalhador cooperado exposto. Agora, se eu tiver aqui, tá, uma agroindústria em geral, agroindústria em geral, eu vou aqui ter substituição. Esses 20% que são sobre, tudo aqui é sobre a remuneração, concorda? O que vai acontecer aqui? Eu vou encontrar aqui uma substituição. Em vez dos 20, 2,5 sobre a receita, não é? Só que aqui a receita bruta da comercialização, da produção própria adquirida de terceiros, industrializada ou não. Em vez do SAT 1, 2 ou 3, o que eu vou ter aqui em substituição? Um SAT de 0,1
incidindo sobre essa mesma receita bruta da comercialização da produção. Terceiros, alguns continuam sobre a folha, mas eu vou encontrar 0,25 sobre a receita. Aqui teremos o SENAR, não é? Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E se eu tiver, né, a agroindústria remunerando um contribuinte individual, qual é a contribuição dela? Os mesmos 20% sobre a remuneração. Tá? Opa, esqueci alguma coisa. Aqui, segurados, continua. Toda empresa retém a contribuição de 8, 9 ou 11% dos segurados. Tá? Aqui eu vou ter que também a agroindústria, né, retenha 11% sobre o salário de contribuição do seu sócio, do prestador de serviço de natureza eventual. Se é uma agroindústria contratando CI cooperado através de cooperativa de trabalho, 15% sobre o valor bruto da nota fiscal de serviços. Se houvesse exposição a agente nocivo, 5, 7 ou 9 a título de adicional. Então, vocês vão concordar comigo, tá? Que aonde eu encontro as contribuições substitutas é, na verdade, aqui, vocês concordam? Tá? Eu vou encontrar aqui, em vez dos 20%, uma contribuição básica patronal de 2,5%. Em vez de SAT 1, 2, 3 e adicional 6, 9 ou 12, eu vou encontrar um SAT, né, de 0,1, que substitui também esse adicional para custeio, né, da aposentadoria especial. E no caso de terceiros, parte aqui fica sobre a folha e a outra parte, né, o terceiro específico da atividade, aqui eu tenho a incidência sobre a receita bruta da comercialização da produção. Tudo isso que eu venho apresentando a título de contribuições substitutas, tendo em vista a peculiaridade da atividade econômica ser agroindustrial aqui nesse perfil, tudo será recolhido no dia 20 do mês subsequente. Caiu o dia não útil? Antecipa, tá? Então aqui, a nossa atenção, não vamos gastar neurômetros com prazos, porque aqui os prazos serão sempre dia 20. A nossa atenção aqui é só nessa possibilidade de substituição de alíquota e de base. Na próxima aula, nós vamos olhar qual é a peculiaridade, examinar qual é a peculiaridade do perfil contributivo de uma associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional. Até lá, gente!